CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Laura Becker, estamos aqui para mais um CTPod. Eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, como vão? E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito sério, mas muito importante, que é sobre o NUMAP. E eu tô aqui com as minhas duas convidadas. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Que vão contar um pouquinho pra gente. Então eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho quem são vocês. Meu nome é Sabrina, eu sou advogada lá no Núcleo Maria da Penha. O nosso trabalho, essencialmente, a gente trabalha com mulheres vítimas de violência domésticas que têm ou um boletim de ocorrência ou uma medida protetiva. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu trabalho na equipe de psicologia do Núcleo Maria da Penha. Eu faço o trabalho de triagem, acolhimento inicial dessas mulheres que chegam lá no núcleo e o consequente encaminhamento para a equipe de direito e também de atendimento psicológico. Perfeito. Então eu queria perguntar para você o que é o Núcleo Maria da Penha, né? Para quem nunca ouviu falar. Sim, o Núcleo Maria da Penha ele é um projeto de extensão financiado pela SET, Secretaria de Tecnologia do Estado do Paraná. Então ele é um projeto que busca aplicar efetivamente a Lei Maria da Penha. Por isso que ele traz alguns requisitos, como eu falei, como critério de baixa renda, alguns requisitos do quesito formal também, para que essa mulher seja atendida. E o principal objetivo é fazer esse atendimento eficaz na aplicação da Lei Maria da Penha e também a gente produz artigos, produz artigos científicos, projetos de extensão, resumos expandidos, tudo isso no sentido de também levar para a comunidade acadêmica o resultado dos nossos trabalhos. E aí você falou que vocês são ligados à Secretaria de Tecnologia, né? E vocês, consequentemente, estão dentro da Unicentro, né? Isso. E esse atendimento, ele é só para a comunidade universitária ou ele é aberto para o público em geral? Não, ele é para o público geral. Qualquer mulher que esteja sofrendo ali violência doméstica ou familiar e que queira atendimento, né, do núcleo e que, enfim, ela não tenha condições de pagar mesmo esse atendimento jurídico, esse atendimento psicológico. Então, um dos nossos critérios de atendimento é justamente que ela tenha um salário de até, né, a soma de 2 salários mínimos. Realmente para qualquer mulher mesmo que esteja dentro dessa situação de violência doméstica que queira o atendimento e não tenha condições de pagar, né, de procurar um atendimento particular. E se puder contar um pouquinho, então, como que é esse processo, quando a mulher chega lá na Unicentro, lá na sala de vocês, como que ela procede? Primeiro, chegando essa mulher, ela vai estar ali com o documento da medida protetiva, o boletim de ocorrência, e o primeiro contato dela vai ser com a equipe da psicologia. Então, eu vou passar a palavra para a Clara, que ela vai poder explicar melhor como que funciona esse passo a passo. Ela chega no núcleo, ela pode vir por demanda espontânea, então ela aparece lá no núcleo, perguntando, né, como é que faz para eu conseguir pensão, né, o divórcio, enfim, ela traz aquela demanda específica. Ou ela também pode chegar por um encaminhamento, por exemplo, do CRAM, né, que é o Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E aí a gente agenda um atendimento para ela, e aí ela chega pra gente, e aí eu faço o atendimento, eu, a psicóloga, fazemos o atendimento dela, que é o que a gente chama de triagem. Então a gente colhe os dados ali básicos dela, né, o nome completo, o CPF, o RG, a localização dela, alguns dados sobre o agressor, né, para justamente chegar a intimações na residência dele, e principalmente aqui a gente vai ter o primeiro contato com a situação da violência, ou seja, a gente vai perguntar para ela o que aconteceu, por que ela veio para cá, o que ela deseja, né, do núcleo, que tipo de atendimento que ela quer. Então é aqui que a gente vai ouvir pela primeira vez o relato de violência doméstica dessa mulher. E aí depois, tendo ou não ali uma demanda da psicologia, a gente encaminha para a psicóloga que vai agendar um atendimento psicológico. E também para a equipe do direito, né, a gente escreve qual que é a demanda, divórcio, partilha de bens, pensão, alimentos, visitas, guarda, e aí a gente passa para a equipe do direito que vai fazer esse atendimento para ela, né, o primeiro atendimento e, enfim, as audiências. E é muito importante esse primeiro atendimento ser com a psicologia, porque no momento que ela chega para nós, em regra ela está muito fragilizada. É o momento que ela acabou de registrar o boletim de ocorrência, que ela optou por denunciar as autoridades e tomar o primeiro passo para se desvencilhar desse agressor. E a gente sabe que esse momento é muito sensível para essa mulher.
Então não é só o advogado chegar para essa mulher, toma aqui, assina os documentos e vamos entrar com a ação do seu divórcio, a pessoa pensa nos seus filhos e pronto. Ela precisa de uma sensibilidade para esse atendimento, para ela saber o que vai acontecer com ela e o que está acontecendo nesse momento. Qual que é o procedimento que vai acontecer. Por isso a psicologia vai acolher essa mulher para o atendimento psicológico, para que ela consiga entender esse processo de desvinculação com o seu agressor. Porque o processo judicial, ele é uma coisa muito, vamos chamar assim, um pouco grosseira, um pouco engessada nesse sentido, né? Então expor uma mulher que acabou de sair de uma situação de violência para um processo judicial, para sentar na frente do juiz, ser interrogada, ser ouvida, a gente sabe que isso é uma coisa muito delicada, ela vai reviver tudo que ela passou, todo o cenário na cabeça dela na frente de completos estranhos. Então é importante que ela esteja preparada também psicologicamente para acompanhar esse processo judicial, seja de divórcio, seja de partilha, seja da pensão dos filhos. Então ela fez o primeiro atendimento lá com a triagem, em seguida com a psicologia, e ela entendeu o que aconteceu com ela e o que vai acontecer daqui em diante. Daqui em diante vai ser ela e os filhos dela. Ela vai assumir uma independência maior. Como que vai ser a vida sem esse ex-companheiro, sem esse ex-esposo. Aí a gente chama ela para atendimento jurídico e é o momento que a gente vai passar para ela os aspectos legais, os direitos dela com relação ao patrimônio que ela constituiu, com relação a essa separação, vai ficar com o nome de solteira que ela tinha antes do casamento, vai permanecer, prefere permanecer com o nome de casado, tenho filhos menores, como que vai ficar a situação da guarda e a visita para o pai, uma vez que ela tem medida protetiva contra esse pai, contra esse agressor. Então esses aspectos jurídicos que a gente vai passando para ela, contando que muitas vezes, né, a lei não vai trazer exatamente o que ela quer, mas é o que a gente vai trabalhar no sentido legal com ela, as alternativas jurídicas que a gente tem para oferecer. E aí então a gente vai entrar com a ação divórcio, na maioria das vezes, né? A separação, a divisão dos bens. Essa mulher muitas vezes ficou 20, 30 anos com esse agressor, mas nunca foram no cartório regularizar a união. Então a gente tem uma ação chamada reconhecimento da união estável e a dissolução. Isso serve para garantir que todo o patrimônio que eles tiveram durante a união também seja dividido, independente dela ser casada legalmente ou não, por conta do período de união estável. Além disso, a gente também faz o pedido de guarda, que é uma das grandes preocupações dessas mulheres me separei. Com relação a mim, eu estou satisfeita, não quero discussão, mas eu penso muito no direito dos meus filhos. E é uma questão muito sensível, né? Porque mãe é mãe. Então, na maioria dos casos, essa é uma preocupação que aperta o coraçãozinho delas. E a gente entende. Então, a gente também faz o pedido da guarda para esses filhos, da regulamentação de visitas. Então, essa mulher tem uma medida protetiva. Ela não pode ter contato nem por rede social, nem por ligação com esse agressor e nem ele se aproximar. Então, a regulamentação de visitas vai ter um termo, ou na sentença, ou no acordo, do horário que ele vai buscar essas crianças, do horário que ele vai devolver na casa da mãe, de forma que eles não precisem ter contato. Além disso, a gente também faz regulamentação da guarda. Vai ser compartilhada, vai ser unilateral, de forma com que todos os direitos, tanto da criança quanto dela, sejam resguardados, para que eles não precisem ficar mantendo esse contato. Às vezes gera até discussão, né? Eu vou buscar meu filho em tal horário, você não vem buscar, não sei o quê. Assim a gente deixa tudo regulamentado com relação à guarda e às visitas, para que as partes não precisem manter esse contato posterior, já que já vem derivado de uma situação de violência, né? Você comentou ali da parte, principalmente, da divisão de bens, e eu acho que é uma preocupação muito forte, muitas vezes, das mulheres, que deixa elas desse medo de não ter como manter os bens, não ter uma condição para manter os filhos. Então, se você puder explicar melhor como que essa questão, por exemplo, elas não tinham o casamento, né, comprovado, a união. Isso. Quanto tempo para as mulheres entenderem isso, que elas muitas vezes não vão sair, né, de mãos abanando ali numa situação como essa. Sim. Ana, é muito importante que você tenha trazido esse tema, porque nesse ano o Departamento Jurídico elaborou um artigo, um documento, né, um trabalho que vai ser apresentado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é exatamente sobre esse tema, sobre essa prestação de serviço que o NUMAP faz, que é entender quão é importante para essas mulheres fazer essa partilha de bens. Porque na grande maioria, o que acontece, Ana e Emily? Essa mulher ela passou muito tempo com esse agressor. E a ponta do iceberg é a agressão. Mas essa mulher já passou pela violência psicológica, pela violência moral, sexual,
e a patrimonial. Então ela sofreu a violência, uma das grandes preocupações dela é: eu vou sair da minha casa, eu vou perder tudo que eu construí, tudo que eu tenho aqui, todo, vamos chamar esse conforto material, né? Que é a casa, às vezes o carro, o quarto dos filhos, tudo. E será que compensa sair desse relacionamento e começar tudo de novo? Mas muitas vezes é esse agressor que tem toda a condição financeira que mantém o suporte dessa família. Até porque às vezes ele retém parte do salário dessa mulher, os bens no quais ela trabalha. Então a gente traz muito como exemplo uma mulher que é manicure. Então às vezes esse agressor ele pega a lixa de unha porque ela não sai trabalhar, controla quanto que ela tem ganhado das suas clientes. Então ele controla todo o patrimônio dessa mulher. E uma das principais preocupações é: como que eu vou ficar agora financeiramente e o que eu vou perder de tudo que a gente construiu junto. Então o NUMAP fez esse trabalho que vai ser apresentado agora no Rio Grande do Sul, em setembro, para expor também, né, essa dificuldade, essa sensibilidade que a gente tem que ter, que muitas vezes não é só chegar assim, ó, você tem esse direito, isso, aquilo, assina aqui a procuração e vamos entrar com o processo. Então você precisa entender também que a partir de agora você vai passar muitas vezes por uma dificuldade temporária, financeira. Também muitas vezes a sociedade passa a te enxergar como, coitada, né? Então você enxergar o que vai acontecer com você daqui em diante e te sensibilizar que agora você vai ter que enfrentar o mundo, né? Apesar de tudo que você já passou, iniciar a vida novamente. Então o NUMAP ele vai trazer para essa mulher muitas vezes desmistificar o que é passado para ela. E daí tem o grande mito, né? Mas doutora, se eu sair de casa eu vou perder a casa. Mas eu tenho medida protetiva, o que eu faço? Então é desmistificar muitas vezes esses mitos sobre a lei, sobre o que ela vai ter ou não vai ter direitos, né? Então a gente vai explicar para ela o feito do divórcio, como que vai funcionar a partilha de bens, aí com relação à união estável, se ela já tem regulamentado a união estável, que hoje você pode fazer regulamentação junto ao cartório. Você vai lá com o seu companheiro, você pode pedir para fazer uma certidão, uma escritura de união estável. E lá você pode escolher o seu regime de bens. Vai ser universal? A gente vai fazer divisão de bens ou não? Como que vai ser? Então, se ela tem essa certidão de união estável regulamentada em cartório, a gente vai fazer a partilha de bens de acordo com o que eles escolheram na época que celebraram a união, lá no cartório. Agora, muitas vezes, por outro lado, o casal viveu junto muitos anos e nunca foi no cartório regularizar tanto o casamento quanto a união. Então, vai prevalecer o regime de separação parcial de bens. O que isso significa? Tudo que o casal adquiriu durante a união. Durante esse período que eles viveram juntos, eles compraram uma casa, eles compraram um carro. Então, é esse patrimônio que a gente vai pedir para o juiz. Olha, juiz, eles viveram 20 anos juntos. Nesse período de 20 anos, eles compraram essa casa e esse carro. E agora a gente quer dividir 50% para cada um. Apesar de, mas eu trabalhava em casa, eu não tinha renda, eu não conseguia ajudar a pagar o financiamento do carro. Então eu não tenho direito ao carro? Não significa isso. Significa que tudo que foi adquirido pelo casal vai ser dividido. Independente se você deu R$2 ou R$1.000 para esse financiamento, vai ser dividido. Porque o esforço é comum para adquirir aquele patrimônio. Independente se você entregou um dinheiro ali para o banco, se você está no nome do seu esposo, está no seu, o esforço foi comum durante a união. Então é resguardar para que essa mulher tenha direito à metade desses bens. E a gente falou muito também sobre filhos, né? E eu queria saber se o NUMAP, depois que recebe essa mulher que está ali nesse processo de divórcio, se vocês direcionam essas crianças para algum acolhimento psicológico também, porque às vezes alguns infelizmente sofrem também ali a violência, principalmente física, né? Às vezes moral também ali do agressor que agrediu a própria mãe. E aí como é que vocês fazem com essas crianças? Tem algum setor do NUMAP que direcione elas para algum lugar? Bom, o nosso atendimento ele é exclusivo ali para as mulheres que estão dentro dessa situação de violência doméstica. Então, a gente não oferece o atendimento, até mesmo assim no acolhimento, né, que a gente faz a triagem, muitas vezes a mulher ela traz os filhos, a gente fica ali com os filhos, mas oferecer esses atendimentos psicológicos a gente não faz. Então, muitas vezes a gente faz esse encaminhamento, se a mãe, né, traz essa demanda, meu filho, ele tá sentindo isso, ele relatou isso e aquilo. A gente faz esse encaminhamento para outros serviços que oferecem atendimento psicológico gratuito. Entendi.
E aí, mais uma dúvida, é um processo que é muito extenso, né? Então, qual que é a média de duração desse atendimento para essa mulher que vai procurar vocês nessa situação de vulnerabilidade? É uma situação que é muito variável, porque você tem situações, tanto na psicologia, né, você pode comentar mais sobre isso, tem situações que a mulher passa por até 10 atendimentos psicológicos, tem outras que a gente já consegue deliberar ali com 2 ou 3. Agora, com relação ao jurídico, vai depender muito da relação de bens, de como que está a relação com esse agressor, tem diálogo, não tem diálogo, é uma pessoa que precisa desse afastamento o quanto antes, como que é a relação dos filhos, tem alguma demanda especial, às vezes algum tratamento de saúde. Então, com relação ao jurídico, eu sempre prefiro deixar claro, assim, não criar muita expectativa com relação ao tempo. Porque do momento que a gente entrega o processo, inicia o processo já ali no fórum, a gente não tem mais controle de quanto tempo isso pode demorar. Vai depender também da colaboração das partes, né? Pra gente chegar num consenso final. Mas, em regra, a gente tem, pelo menos no jurídico, né? Eu sempre prefiro adiantar. A gente vai falar de 6 meses até 2, 3 anos com relação ao processo judicial. Mas durante todo esse tempo, ela vai sendo acompanhada pela psicologia, se for o caso. Então, a parte da psicologia, o tempo é conforme vocês avaliarem o caso. Exatamente. Tudo depende muito da demanda, assim como no jurídico, né? A gente faz esses atendimentos e vai vendo, né? A mulher, ela tá ainda trazendo algumas questões, né? Ela deseja ainda esse atendimento, a gente vê a necessidade desse atendimento e aí a gente vai fazendo os atendimentos conforme essa mulher vai trazendo novas situações, né? Porque querendo ou não, né, a mulher chegando assim, ela tá parecendo assim bem resolvida com essa situação, não, eu quero isso, eu quero, né, quero divórcio, quero a partilha de bens, ela chega bem decidida do que ela quer, às vezes no próprio processo ali jurídico vão aparecendo questões que às vezes ela não sabia que ela estava tão bem resolvida assim. E aí, assim, ela não estava fazendo esse atendimento psicológico. Mas antes de uma audiência, por exemplo, né, vai tratar de alguma questão que ela achava que ela tava bem, mas na verdade ela não tá bem de ver de novo aquele agressor, ela não tá bem de se expor, expor de novo essa ferida. Então a gente oferece esse atendimento, né? Vamos falar com ela um pouco para ver como que ela está se sentindo, para justamente trazer um pouco mais de conforto para essa mulher, para deixar ela se sentir mais preparada para o que vem para frente, né? Então tudo depende muito da demanda que essa mulher traz. E aí o tempo é um conjunto, né, do que a gente vê e do que ela deseja. Perfeito. E vocês têm algum número, assim, de quantas mulheres foram atendidas no último ano, nos últimos anos? O NUMAP ele iniciou desde 2018, então de lá para cá a gente tem mais 900 atendimentos a mulheres em situações de violência doméstica e familiar. No jurídico, hoje a gente tem mais de 500 processos judiciais ativos, que é um número bem significativo. Hoje a gente conta com 3 advogadas, 2 pessoas no setor da psicologia para atender toda essa demanda. A gente sabe que a gente não espera que a demanda aumente, né? Porque a gente sabe que é porque teve situação de violência doméstica. Mas a gente está sempre de portas abertas para receber essas mulheres. Porque a gente sabe, às vezes, não é uma situação de entrar com o processo judicial, mas é uma situação de conversar, ter um apoio, saber que existe um departamento que vai te ouvir, um departamento psicológico preparado para essa situação. Então, onde que as pessoas encontram no MAP, contato, como que as mulheres vão atrás desses serviços? Bom, então, ela pode, que nem eu falei, ela pode vir por encaminhamento de algum outro setor. Então, ela pode vir do CRAM, ela pode vir da delegacia, de qualquer lugar realmente que sabe da existência do núcleo e que sabe que a gente pode atender ela. Mas também a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o Facebook, tem os nossos números de telefone, até mesmo o e-mail. Se me permitir, a gente pode passar o nosso contato? Sim. Então, muitas vezes nós não estamos passando por isso, mas tem uma vizinha que está numa situação de violência, uma colega de trabalho. Então, é muito importante que as pessoas saibam onde nos encontrar, o telefone que elas podem ligar, porque eu só quero conhecer, só quero saber como que funciona, e aí no futuro acaba se tornando atendida por nós. Então, o nosso telefone para contato é o 42-3621-1099, 42-3621-1099. Esse telefone é fixo e também o WhatsApp. Então, eu quero conhecer, quero conversar, quero agendar um atendimento, pode mandar
mensagem nesse telefone, nesse WhatsApp, o nosso Instagram. Ali a gente está sempre colocando os nossos números atualizados para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Os nossos projetos que são apresentados em eventos acadêmicos também a gente costuma publicar. Então, se tem algum acadêmico no setor que tem estudado sobre a situação da violência doméstica e familiar, a gente está sempre disposto também a contribuir com as pesquisas de cunho acadêmico. O nosso Instagram é @numap_Guarapuava. Muito obrigada, meninas, por compartilharem com a gente, né? Meninas não, mulheres, né? Muito obrigada, então, por trazerem esse conhecimento, porque a gente acha muito importante, né? Principalmente para essas mulheres que não têm esse amparo e muitas vezes o agressor se aproveita da falta de conhecimento, né? Então, muito bacana essa iniciativa de vocês. E, bom, a gente espera que os números diminuam, né? Que a gente consiga combater a violência doméstica e familiar. E muito obrigada pela presença. Obrigada por receber a gente. A gente agradece em nome do Núcleo, né? Essa oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho. A gente está localizado ali dentro do Unicentro, mas muitas pessoas não conhecem o serviço que é prestado. Então, ter a oportunidade de divulgar, contar um pouco do nosso trabalho, é muito gratificante para nós podermos transmitir esse conhecimento para vocês, mas também compartilhar com a sociedade. Obrigada! E esse foi mais um CT Pod e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! CT Pod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.